E aí galera, beleza? Matiano aqui de novo para mais uma aula do nosso curso de controle da Titãs. Primeiramente eu queria ter uma retratação com vocês. Fui dar uma olhada nos vídeos anteriores e eu percebi que o áudio está muito aquém da qualidade que eu gostaria. Peço perdão para vocês. Acredito que minha placa de áudio do meu computador já está meio zoada e tá tendo um chiado de fundo, né? Acredito que o S também ele tá ficando um pouco chiado. Mas eu espero que isso não seja um problema para passar o conteúdo para vocês. Eu espero que vocês consigam reter ainda o conteúdo e fazer o máximo proveito. Então, estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de controle, dessa vez com a nossa menininha entusiasta em controle robótica de cabelo pintado, de tão assustada que ela ficou com a informação da aula passada. Bom, na aula passada nós vimos a estrutura básica de um neurônio artificial e de uma rede neural artificial, né? A gente viu as redes especificamente do tipo feed-forward, que são as redes onde o fluxo de informação é sempre da frente para trás, né? Da entrada para a saída. Vimos algumas aplicações desse tipo de rede e também no final eu falei com vocês, comentei que esse tipo de rede é terrível para lidar com sequências temporais, né? Informações que dependem do tempo ou informações que dependem do estado anterior da rede. A gente viu isso, comentei um pouco com vocês, e agora a gente precisa descobrir uma nova forma de lidar com esse tipo de informação, né? Porque pelo menos para a nossa aplicação, para o nosso contexto, isso é importantíssimo, porque o estado atual de uma partida de futebol e o estado futuro, o estado atual depende do estado anterior e o estado futuro depende do estado atual. Então ele é completamente dependente temporal. E aí, como que a gente vai lidar com isso, né? Felizmente, a gente não precisa quebrar a cabeça e pensar nisso, porque eles já desenvolveram uma solução adequada para esse tipo de cenário. E aqui nós estamos falando das redes neurais recorrentes. Elas são recorrentes porque a informação fica recorrente, né, nela. Então, aqui a gente tem um exemplo básico, né? Perceba que a saída de um neurônio também é a entrada desse neurônio. A gente faz uma realimentação, igual a gente fazia na parte lá dos sistemas para poder controlá-los. A gente tem uma realimentação aqui no neurônio também. Nós podemos ter realimentações, diversos tipos de topologias, né? Então perceba que a saída é uma entrada também, né? Também é uma entrada. Então, a estrutura básica de uma rede neural recorrente é que a saída vai servir de entrada do próprio neurônio. Mas aí a gente pode ter diversos tipos de topologias, né? Aumentando a quantidade. Aqui a gente tem uma camada de entrada com 3 neurônios, uma camada de saída com 3 neurônios, e aí 4 camadas escondidas aqui no meio, e perceba que todas elas estão se realimentando. A gente pode ter topologias um pouco mais complexas também, onde a saída da rede ela se realimenta no começo, e aqui a gente começa a brincar com... Eita, poxa, eu soltei uns confetes aqui, não sei como. Peço perdão aí pra vocês. Mas bom, a gente pode começar a brincar com essas questões. Eu e o Felipe Sidroni, não sei se vocês vão chegar a conhecê-lo, nós fizemos uma pesquisa também, bem interessante, onde a gente não só fazia a recorrência da saída da rede, mas da entrada também. Então, aqui na entrada do neurônio, a gente colocou um buffer variável, né, de tamanho variável. Então, ele variava de 6 a 10 instantes de tempo. Então, a informação entrava nesse buffer. Antes de entrar nesse buffer, ela entrava no neurônio e saía do buffer direto para o neurônio também. Então, você tinha um atraso temporal ali, onde a informação ela vinha repetida 6, 10, 5 instantes de tempo depois, entenderam? Então, eu vou colocar o paper disso na descrição do vídeo também, para vocês darem uma olhada. Mas perceba que aqui a gente pode começar a brincar com muitas coisas e a gente tem liberdades criativas diferentes para tentar adaptar a nossa rede para o problema que a gente está tentando resolver, certo? Mas bom, esses neurônios eles ainda são do tipo perceptron, né? E eles ainda possuem dificuldades com sequências temporais grandes. Porque perceba que aqui a informação ela vai ficar só se repetindo uma vez, né? Você não vai... E aí quando começa a ter muita informação e um tempo muito grande,
O instante atual, você não vai lembrar de instantes, 150 instantes atrás, 50 instantes atrás. Essa informação já se perdeu. Então, por serem neurônios do tipo perceptron, você ainda tem dificuldades de lidar com essas sequências temporais muito grandes, extensas, né? E aí a informação ela começa a se perder. Para isso, a gente introduz outro tipo de rede neural aqui para vocês, introduzindo o conceito de memória, ou melhor, a gente pode falar sobre contexto. Você vai tomar uma decisão neste exato momento de acordo com a sua memória, ou de acordo com o contexto atual e anterior, com tudo que fez você chegar até ali. Para isso a gente introduz a memória de longo curto prazo. É até um nome estranho, né? Memória de longo curto prazo. É porque vem do inglês Long Short Term Memory. Então memória de curto prazo, só que longa. E esse aqui é a estrutura básica de uma unidade de processamento de uma LSTM, né? Do inglês Long LSTM, Long Short Term Memory. Isso. Às vezes eu confundo, perdão. Bom, então vamos falar aqui um pouco sobre a estrutura da minha rede LSTM, né, da minha unidade de processamento LSTM, e para que essas operações matemáticas servem, como que elas interagem entre si, e principalmente o que é esse portão de esquecimento, esse portão de entrada, esse portão de saída. Para falar disso, primeiro vamos lembrar que um neurônio do tipo sigmoidal, a saída dele varia de 0 a 1, e um neurônio do tipo tangente hiperbólico, a saída dele varia de -1 a 1, certo? Então, imagine que essa operação toda aqui, o que ela vai fazer? Você pega o seu estado da sua rede LSTM, o seu estado anterior, e a entrada do seu sistema, o estado do seu sistema, e joga nesses dois neurônios. Esse daqui vai dizer o quanto que essa informação é importante de ser prorrogada, enviada para o neurônio seguinte, certo? Então, imagina que ele está ponderando aqui e pensando, tipo, essa informação ela é muito importante, então a minha saída tem que ser muito próxima de 1, para que nessa multiplicação o valor desse neurônio passe o máximo possível. Então, quando é 1, vai passar tudo, quando é 0, não vai passar nada. Isso aqui, essa chave X aqui, funciona como se fosse um transistor para os mais eletrônicos, ou como uma torneira, como uma chave reguladora, certo? Que vai ditar o fluxo de informação do meu estado do meu sistema para a minha memória. Deu para entender? Então, esse neurônio de tangente hiperbólico aqui vai fazer como se fosse uma combinação desses dois vetores aqui para dizer o quanto que esses vetores, a informação deles deve se misturar, qual dos dois é mais importante, o quanto que eles influenciam no estado da minha rede, basicamente, o quanto que a informação presente neles é importante, ele vai meio que balancear ali a informação dos dois. E esse neurônio sigmoidal ele vai funcionar abrindo a torneira para que essa informação ela possa ser adicionada, por isso uma adição, no meu vetor de memória. Entende? Então, com isso, eu vou criando o meu contexto. Então, aqui, essa informação aqui, ela vai ser importante. Eu vou somar na minha memória, passar para a minha célula seguinte. Chegando na minha célula seguinte, eu vou receber novas entradas, ponderar elas e somar com a informação da célula anterior, formando assim uma memória. Tá dando para entender um pouco isso aí? Vamos ver agora aqui o portão de esquecimento. Então, assumindo que a gente já tem um vetor de contexto aqui em cima, inicializado, né, diferente de 0, a gente vai ter uma informação que vai ser prorrogada para a próxima unidade LSTM. Pensa que aqui t é igual a 0, aí foi para cá, e aí t aqui veio igual a 1. Então, aqui é c de 0 e aqui é c de 1. Tá? Então, a gente tem uma informação chegando por essa setinha aqui. Os vetores H e X aqui de baixo, eles vão novamente acionar um neurônio sigmoidal, que varia de 0 a 1,
E esse neurônio, por sua vez, vai controlar uma outra chave que funciona como um transistor, uma torneira, uma chave reguladora, enfim, que vai ditar o quanto da minha memória passada, a informação que eu armazenei aqui em cima do meu LSTM passado, deve ser prorrogado para esse estado atual. Então, se o resultado desse sigmoide aqui for 1, então significa que toda a informação anterior é importante e deve ser somada à informação atual. Está dando para entender? Então pense nesses X aqui como se fossem válvulas, né? Como se fossem reguladores ali que vão ditar o quanto da informação deve ser preservada. É isso que o portão de esquecimento faz. Por isso que o nome dele é portão de esquecimento, porque ele define o quanto da informação anterior deve ser preservada ou esquecida, tá? Deve ser lembrada ou esquecida, né? E aí, por fim, a gente tem o portão de saída. O portão de saída, ele tem uma outra tangente hiperbólica aqui, só que dessa vez apenas como operação matemática ponto a ponto. Então você vai fazer tangente hiperbólica do vetor e não como um neurônio, só a operação mesmo. E essa tangente hiperbólica ela varia de -1 a 1, né? E aí você vai controlar essa chave através dessa tangente hiperbólica. Essa chave aqui, juntamente com esse neurônio sigmoidal aqui, novamente, ele varia só de 0 a 1. Então ele funciona controlando essa outra chave x. Ele vai dizer que essa tangente hiperbólica ela serve apenas para normalizar o valor aqui da minha memória. Então, por exemplo, se aqui no portão de esquecimento eu deixei passar toda a minha informação anterior, e a minha informação anterior era 1. Então tem um 1 aqui, e aqui tem um outro 1, aí soma 1 mais 1 dá 2, a tangente hiperbólica vai normalizar isso para entre -1 e 1. Sempre para manter a informação da rede entre -1 e 1. E aí, esse neurônio sigmoidal vai controlar o quanto da minha memória deve influenciar no estado atual da minha célula, certo? Talvez tenha ficado um pouco confuso, talvez tenha ficado um pouco complicado, mas pense que aqui você está mantendo a informação na sua memória, aqui você está adicionando informação na sua memória, e aqui você está ditando o quanto da sua memória deve influenciar, sei lá, na sua tomada de decisão. Porque no final das contas, a saída mesmo da minha rede neural é esse H de T. O vetor de contexto ele serve apenas para prorrogar a informação, né? É o vetor de memória. E o que atua mesmo é o H de T, que é o vetor de estado da minha rede. Perfeito? Deu para entender com essa explicação? Vocês conseguem explicações um pouco mais complexas ou um pouco mais simples aí pelo YouTube afora, mas como sempre, a seção de comentários aqui está disponível para vocês tirarem suas dúvidas. Bom, a gente pode combinar diversos tipos de redes neurais, né? Então aqui, por exemplo, que eu usei no meu TCC e no V3S, era uma rede neural que deveria ditar o comportamento futuro do robô com base nos comportamentos aprendidos via aprendizagem por demonstração. Então aqui eu tinha duas camadas LSTM, essa daqui primeira com 12 valores de entrada, que eram todas as informações do campo, e 50 frames de sequência temporal. Então eu tinha 50 desses aqui, um conectado no outro. Então eu tinha 1, aí depois 2, 50. Então o meu T aqui até ser de 50. Basicamente isso. A saída era 64 valores, então eram 64 T's aqui empilhados, basicamente, que enviavam para uma camada LSTM com 64 valores de entrada, 50 frames temporais, e a saída já não tinha mais uma sequência temporal, era só 32 valores aqui para ir afunilando a informação, né? E aí não tinha sequência temporal. Por que não tinha? Porque a próxima camada era uma MLP simples, uma função de ativação ReLU. A função de ativação ReLU ela é essa linear saturada de -1 a 1. E tinha 32 valores de entrada e 16 de saída, uma camada MLP normal, que enviava por fim para a última camada MLP, com 16 valores de entrada e 3 de saída, uma função de ativação softmax. Essa função de ativação softmax
ela funciona como se fosse um vetor de probabilidades, tá? No final das contas, o que ela te entrega aqui, pelo menos com 3 valores de saída, era um vetor de 3 posições, que indicava qual que era a probabilidade de cada posição representava um estado, né? Que para essa aplicação específica era goleiro, zagueiro e atacante. Então, era um vetor com 3 posições, uma posição 0 para goleiro, posição 1 para zagueiro, posição 2 para atacante. E essa função softmax, ela dizia qual que era a probabilidade daquele valor atual ser ou goleiro, ou zagueiro, ou atacante. Tá? É isso. Mas assim, o foco aqui é que você pode combinar diversos tipos de redes neurais, tá? Sabendo fazer as combinações, você pode combinar diversos tipos de redes neurais para atender o seu problema do jeito mais otimizado possível, tá? A única coisa que você tem que fazer é saber combinar essas redes neurais. Quer dizer, acho que hoje em dia nem mais isso, né? Porque mais pra frente eu vou mostrar para vocês como utilizar o Keras, que é uma biblioteca em Python que implementa diversos tipos de redes neurais e tal. Inclusive, isso daqui foi gerado com o Keras e eu nem precisei me preocupar tanto nessas conexões aqui entre camadas, tá? Eu só joguei lá para o Keras fazer. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido como que funcionam esse tipo de redes neurais. Me perdoem se eu me prorroguei muito na parte das LSTMs, mas eu acho que isso exige um pouco de explicação um pouco mais minuciosa, certo? Podemos perceber aqui que nossa garotinha voltou a ficar feliz com as explicações, com os entendimentos. E é isso. Como sempre, qualquer dúvida, comentário, sugestão, qualquer xingamento, qualquer coisa, se vocês viram eu cometendo algum erro crasso aqui, por favor, deixe nos comentários. E se tiverem dúvidas, quiserem mandar um WhatsApp, um e-mail, um direct no Instagram, fiquem à vontade. Vocês muito provavelmente sabem me procurar, conhecem alguém que me conhece, então fiquem à vontade. E por hoje é só. Na próxima aula nós vamos ver como treinar esses tipos de redes e controladores, certo? Então aqui tem algumas referências do Hiking, do Rothreiter, esse Rothreiter e Schmidhuber, eles que publicaram o primeiro paper aqui de LSTMs, tá? Então vale a pena dar uma olhada. Bom, mas por hoje é só. Muito obrigado aí pela atenção, pela audiência. Um beijo no coração de vocês e fui!